Bom dia. Bom dia. Oi, prof. Tudo bem, meus amores? Bom dia, professora. Ana, Miguel, Arthur, Oi. Manu, Júlia, Murilo, Bia. Vocês estão bem? Ô, Gu, bem? O Murilo é a Lívia da Oi, equipe Clarinha, como é que decente. você tá, Clara? Meu Deus, o que aconteceu? Clara, me conta. Que na hora que eu vi sua foto, eu falei, tadinha da Clara. Eu tava andando de skate, né? Aí eu Ah, caí, basicamente. não, meu amor. E dói, né? A minha Bom sobrinha dia, já quebrou também. prof. Não sei se você quebrou, não chegou a quebrar, né, Clara? Lascou o osso do cotovelo. Lascou, né? Uma vez a minha sobrinha caiu de um trepa-trepa, sabe? Daí ela quebrou mesmo o cotovelo. Nossa, dói demais, né? Mas boa recuperação pra você, tá, Clarinha? Obrigada, viu? Manu. O Igor tá diferente ali, esse plano de fundo, hein, Igor? Não é filtro. É É filtro. um filtro, gente, vocês descobrem cada coisa, né? Eu não consigo colocar filtro. Bom dia, prof. Ou você também, né, Manu? Tá linda, Mas só é alguns cabelo computadores que estão. diferente. Vamos lá. O meu Todo mundo colocando o nome no chat antes de falar para vocês, né, meus amores? Por gentileza, para a gente começar a nossa aula. Antes de eu falar do assunto que nós vamos... Opa! Tá pensando aqui. Vocês estão vendo, gente? Não. Não? Tá E agora? parecendo que você iniciou. Ah, agora foi. Agora sim. Tava... Oi, prof. Projeto Gente de Fibra. tava travado. Depois eu volto ali no início de novo. Antes da gente começar a falar do projeto Gente de Fibra, meus amores, sobre as atividades avaliativas. Super complexo. Então, nós temos duas. Tudo bem, Alguém falando. João Fansati. pessoal? Ô, Kate, muta. Bia. A Bia já vai contar aqui um negócio para vocês. Meus amores, você já fala, João Pedro, só para lembrá-los, tá? Vocês têm duas atividades. Uma já encerrou o prazo. Eu falei que quem entregasse vai ter uma notinha menor, mas é bom entregar que é entrevista lá com um profissional sobre a vida na pandemia, tá certo? E essa outra moleza, né, gente? Era pesquisar sobre esse homem, né? Que é o Oswaldo Cruz, né? Que ele foi um médico. Prof, vou mandar hoje. E eu disse a vocês o quê? É até o dia 9, tá? Já tem um feriado aí. Mas não pode esquecer, por favor. E eu disse a vocês que ele, meus amores, ele descobriu algumas vacinas, né? Então, eu vi que vocês pesquisaram sobre a vida dele. E Professora, eu descobri que nesse ano vai fazer 120 anos. tá vendo, Arthur? 120 anos. João Pedro, o que você queria falar, meu amor? Não, sim, 120 anos. Cadê o João Pedro? Ele morreu, JP, mas tipo, ele completaria 120 Isso, anos. que ele Não, quis é o que eu dizer. ia falar Isso. também. Ele Deixa o morreu, João mas falar agora, gente. A vez do João Pedro. Fala, João Pedro. Oi? Eu levantei a mão? Levantou. Eu não levantei. Não quer falar, não? Então tá. Não. Foi sem querer. Ô, Eu acho que não meus é amores, ele que vai ele completaria 120 anos, né? Lógico que eu não sei se existe uma pessoa de 120 anos. Eu acredito que não, né, gente? Mas o que eu queria que vocês fizessem era uma pesquisa para vocês saberem a trajetória da vida dele, né? E ele foi um homem muito importante para o nosso país em relação à medicina, né? A essa parte da vacina. Vocês perceberam isso, gente? Então ele batalhou, ele foi atrás, ele entrou para o governo. As pessoas não acreditavam em vacinas, né? Então ele fez com que as pessoas, ele teve que provar isso para o povo, né? Então ele foi um homem muito importante. Era isso que eu queria. Quando eu peço uma pesquisa a vocês, eu preciso que vocês leiam sobre a vida dessa pessoa,
né? Tudo é uma aprendizagem, tudo é aprendizagem. E não adianta a gente copiar e colar lá do site. Aí eu não vou estar aprendendo, né? Quando eu peço uma pesquisa a vocês, pode copiar e colar, sim, mas vocês têm que ler. Tem que ler a respeito daquela pessoa. Eu quero que vocês entendam quem foi Oswaldo Cruz. Alguém tem alguma coisa para falar sobre ele? Entendeu o porquê do nome dele? Algumas clínicas aí, alguns laboratórios? Não Ele tem, morreu no mínimo, tá, Ana? Não tem. A quantidade que você achar ali que tem que ter. Tem que falar da vida pessoal dele e da vida profissional, tá? E o que você acha que ele fez para o mundo? Porque na aula passada a gente falou um pouco sobre isso, né? Como a gente pode prestar um serviço não só para a gente, mas para o mundo, quando nós virarmos um profissional, né? A gente conversou bastante sobre isso. E ele foi um exemplo. Ele morreu de insuficiência renal? Eu nem tinha visto isso, olha só. Eu vi no meu, Aos mas 44 eu não anos, olha que novo. Antigamente morria-se muito cedo mesmo, né, gente? Mais alguma coisa descobriram sobre ele? Ele criou várias vacinas. Ele criou a vacina da febre amarela, né? Sim. Ele foi para Paris para fazer um negócio lá. França, eu acho. Isso. Eles estudavam, né, gente? Eles iam atrás de cursos. Ele tem só um filho. Oi? Ele teve só um filho. Esposa e teve filho. Sim. Muito legal. Walter Cruz. Parabéns, tá, gente? É isso que eu queria, que vocês pesquisassem, que vocês soubessem um pouco da vida dele. E que vocês entendessem o que ele fez de bom para o mundo, dentro da profissão dele. Gente, eu não tô falando que a pessoa tem que ser bondosa, nem a mais simpática do mundo, mas ele desempenhou um trabalho bem feito para o outro, tá certo? Também, não só para ele, mas para o outro. E hoje nós vamos... deixa eu voltar aqui. Opa! Não, eu quero voltar lá na primeira página, que hoje nós vamos falar da Malala, né? Lá no nosso projeto Gente de Fibra. Esse projeto Gente de Fibra esse ano tá um pouco diferente, né? Porque nós estamos online. Ô, prof, eu tenho uma dúvida. Pode falar, amor. A Malala é aquela menina que tomou um tiro na cabeça e não morreu? Ela mesma. Nós vamos falar sobre ela hoje. Então, eu vi que tem gente aqui que mandou mensagem, que tem o livro da Malala e que gosta da história dela. As meninas se inspiram muito na Malala, né? Porque ela é uma menina também, gente. Ela é novinha e tudo aconteceu com ela quando ela tinha 15 anos, a história dela, né? Então, é isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Ela é uma história inspiradora e é um gente de fibra que está vivo, né? Então, a gente estuda muita gente que fez a diferença no mundo, mas já morreu, né? Mas ela não, ela está viva, ela superou, né, o atentado contra ela e ela tá bem. Então, vamos ver a evolução da vida da Malala. Eu acho que a gente vai conseguir acompanhar isso. Isso é muito legal. A Malala, gente, ela nasceu... Deixa eu voltar aqui. Ela nasceu no Paquistão, né, em Mingora, no dia 12 de julho de 1997. Então, ela tem 23 anos. Ela é muito novinha, tá, gente? Ela tem hoje 23 anos, certo? Então, como é que é? Lembra quando vocês estudaram o Mahatma Gandhi? Vocês estudaram com um outro professor que me substituiu, certo? E lá ele contou a história da Índia para vocês, né? Porque o Gandhi, ele fazia a diferença dentro da Índia, não é verdade? E o que o Gandhi lutava? Alguém lembra? Pelo que ele lutava? Pela justiça sem violência. Isso, ele era pacífico. Mas o que ele queria? Alguém lembra? Ele queria que a Índia fosse só ela. Livre da Inglaterra. Independente, parabéns. Ele queria que a Índia fosse independente, porque a Índia, ela era uma colônia da Inglaterra. Tudo bem? Aí ele conseguiu que a Índia fosse independente, né? Aí a luta dele, que foi até um pouco antes dele morrer, a luta dele era
e foi um dos motivos pelo qual ele morreu, a luta dele era que, vocês vão entender porque eu tô falando do Gandhi, que a Índia não se separasse. Porque o que eles queriam? Porque existiam dentro da Índia os hindus, da religião hindu, vocês lembram disso? E existiam os muçulmanos, tá? Eles não se davam bem, né? Então, o que eles queriam? Que o território indiano fosse dividido. Um pedaço fosse dos muçulmanos e o outro pedaço dos hindus, porque eles não queriam se cruzar, tá? Eles não queriam se encontrar. Beleza? E o Mahatma Gandhi era totalmente contra isso. Ele queria um país só, que todo mundo lutasse pela Índia. E ele acabou morrendo. E esse país foi dividido realmente. E os hindus ficaram com a Índia e os muçulmanos com o Paquistão, que é onde a Malala nasceu, tá? Então, o Paquistão, ele fica bem do lado da Índia. Vocês estão vendo aqui no mapa? Ó, a Índia está aqui, vocês estão vendo? E o Paquistão aqui, tá? Aqui é o Afeganistão, o Irã, tá certo? Então, aqui vocês conseguem visualizar melhor como tá pertinho. Era um território... Ele era um território só, tá? Paquistão e Índia, a Índia era tudo isso aqui, então foi dividido. Então, beleza. Então, lá em 1997, a Malala nasceu no Paquistão. Um país muçulmano, tá? Como é que é a família da Malala, né? Então, Malala, o pai da Malala, a mãe, a Malala e os 2 irmãos. Tudo bem? Como uma família muçulmana, eles são muçulmanos, ela usa burca, a mãe usa burca, e eles seguem os princípios religiosos muçulmanos. Tudo bem, gente? Certo? Porque é um país muçulmano. Mas a professora, ela ainda tá viva? A Malala tá. Vou contar aqui para vocês. Professora, eu só não entendo por que as meninas mais que 8 anos não podem estudar. Eu vou explicar agora para vocês por que isso, assim. Por que acontece isso, que é tão diferente da nossa realidade, né? Então, eu vou contar para vocês por tópicos. O primeiro, o pai da Malala é um professor, tá, gente? Então, é um pouco diferente. Então, lá na casa da Malala, a tradição no Paquistão, até dentro da religião muçulmana, é que os homens têm prioridade, né? Então, as mulheres, elas nascem para lá, tá? Isso lá. As mulheres nascem, elas estudam até os 8 anos e depois elas se preparam para casar, tá certo? É isso que eles pensam. O pai da Malala, ele tinha a cabeça um pouco diferente, porque ele era um professor. Então, quando a Malala nasceu primeiro o irmão, depois nasceu a Malala, ele tratava de forma igual o menino e a menina. E depois ele teve outro menino, né? E ele tinha uma escola, tá? Então, assim, ele tinha uma escola pequenininha, não é uma escola que nem a gente está acostumado aqui no Brasil, tá? Até porque lá não existe esse serviço de educação gratuita, então as pessoas pagam para ir para a escola. E ele tinha uma escola pequenininha e a Malala sempre foi com ele para a escola. Então, enquanto ele estava dando aula aqui nessa sala, ela estava brincando na outra. Então, ela tinha esse contato com a educação o tempo todo, tá? E ela se tornou uma apaixonada por tudo que o pai ensinava. E ele estimulava ela a estudar. Ele estimulava ela a saber de política. Ele estimulava ela a entender os problemas do mundo e não aceitar tudo, né? A lutar pacificamente por aquilo que ela acreditava. Então, ele ensinou história, ele ensinou literatura, ele falava de física. Então, ela ficava ali no meio, né? Então, quando deu os 8 anos, ela não podia mais estudar, supostamente. Por quê? Porque na região que a Malala nasceu e morava, tem uma facção chamada Talibã, né? Lá em 2008, esse Talibã dominou a região onde a Malala morava. Vocês já ouviram falar no Talibã?
Já ouviu? não, fica mais ou menos no Afeganistão ali, mais perto do Não, o Afeganistão. Talibã é uma organização. Não, sim. Ele é um, Sim, mas... são pessoas, assim, sabe? Sim, Não é um sim, lugar. mas tipo, fica mais pra perto do Afeganistão. Não, eles agem no Afeganistão e no Paquistão, mas eles são uma organização. Você entendeu, Miguel? Eles são um monte de Não, gente. sim, eu sei. Sabe Eu o entendo, eu Homem-Bomba que a gente vê na Sim. TV? Uhum. Eles Sim. são do Talibã, tá? Sim. Então Eles estão no Talibã? eles são do Talibã. Eles são extremistas. Eles Professora, estão ou são do? eles são. São do Talibã. Aqueles Rapaz, eu nunca homens-bomba, vou chegar perto eles do fazem Talibã. parte dessa organização. O que é essa organização, gente? É uma organização política, É terrorista. extremista, É uma. É eles são contra os extremista. Estados Unidos, tá? Eles são contra tudo que vem do Ocidente. Tudo bem? Costume, tudo que vem do Ocidente, eles são contra e eles odeiam, né? Então, eles têm essa... São eles que estão gerando esses combates armados que o Obama tirou os soldados. Isso há muitos anos, desde as Torres Gêmeas lá, tá, gente? Desde 11 de setembro, Nossa o Talibã Senhora. age. Aí, o que acontece? Antes, né? Aí, gente, o que acontece? Deixa eu contar o da região da Malala. O que acontece? Eles dominam essa região, eles não governam nada. Existe o presidente do Paquistão, existe, tá, gente? O prefeito, o governador, existe. Eles são uma facção, tá certo? Como se for... que é diferente do Brasil. É como se os traficantes lá do morro, lá do Rio de Janeiro, dominassem o Rio e mandassem ali. Entenderam, gente? Até o governo tem medo de mexer com eles. Tá entendendo? Mais ou menos assim. E eles interpretam os textos islâmicos, né? Que no caso é o Alcorão. Alcorão, vocês sabem que é o Alcorão, né? Sim. É a Bíblia dos muçulmanos, tudo bem? Eles interpretam de um jeito extremista. E eles querem seguir à risca aquilo e eles cobram de todo mundo porque eles acham que o comportamento de todo mundo tem que ser exatamente o que está escrito no Alcorão, do jeito que eles interpretam, tá certo? E para eles, menina não pode estudar, mulher não estuda. Segundo o Alcorão, eles dizem isso, tá certo? Não que esteja escrito lá, é a interpretação deles. Um dos pontos é esse. Tudo que vem do Ocidente eles detestam também, tá, gente? Aí menina não pode. Menina não pode estudar, menina não pode estudar, menina tem que... Deu 8 anos, ela vai ficar em casa para se preparar para casar quando ela ficar moça, certo? Eles casam muito cedo também, né? E o pai da Malala não. O pai da Malala não acreditava nisso. Né? Ele é muçulmano, ele é da mesma religião, mas ele não é extremista, ele não acredita nisso, não é assim que ele interpreta o Alcorão, tá certo? Então, o que acontecia? Ele desobedecia esse Talibã. Então, a filha dele estudava como outras meninas também, tá, gente? Não foi só a Malala. Outras meninas também estudavam, tá certo? Aí, em 2008, o líder branco que dominava o local exigiu que as escolas interrompessem as aulas dadas para as meninas por um mês. Então, as meninas elas iam para a escola, assim, desobedecendo o Talibã, só que o Talibã fingia que não estava vendo, né? Mas mesmo assim, falou, não, em 2008 vai ter que encerrar, não vai ter jeito, tá? Foi aí que, quando o Talibã começou a pegar muito no pé das meninas que estavam estudando, a Malala e o pai, né, em conjunto com o pai, eles criaram um blog, né, na internet chamado O Diário de uma Estudante Paquistanesa, porque eles queriam que o mundo soubesse o que estava acontecendo com eles no Paquistão, porque o mundo não sabia o que estava acontecendo, tá certo? Não tinha noção, gente, isso em 2008. Professora, eles matavam os professores que davam aula, né? Tinha de tudo, Miguel. É assim, é muito diferente da nossa realidade, sabe? É muito diferente o que eles passam lá. Ainda como passa, você né? imagina? Então, a Malala é uma ativista por conta disso. Então, ela escreveu esse blog chamado Diário de uma Menina Paquistanesa. E ela usou um pseudônimo. Você sabe o que significa pseudônimo? Sim. Sabe, né? Um nome falso. Para que não descobrissem que era ela. Tá certo? Só que
Vocês acham que o Paquistão, o Talibã descobriu? Lá descobriu? Descobriu. Claro, né? Ela ficou um tempo escrevendo, né? Mas eles acabaram descobrindo, Mas certo? daí, o que aconteceu com ela? Ela teve que Daí, o que dar que no pé? aconteceu com ela? Ah lá, em 9 de outubro de 2012, Malala estava indo para a escola junto com outras meninas dentro de uma van. Não era um ônibus escolar, era uma van mesmo, né? Era menorzinha. E um talibã entrou, ela não sabia que estava sendo perseguida, não sabia nada, tá, gente? Ela fazia lá o blog, mas ela não sabia que ela tinha sido descoberta. Eles entraram e começaram a atirar, tá? A Malala levou 3 tiros. E um deles Rapaz, a menina é forte. entrou na cabeça dela. E assim, gente, entrou e saiu os tiros. Ah, pelo menos Você não tem ficou noção dentro. que a bala, ela passou, né, por ela. A bala entrou, saiu, atingiu a amiga. Entendeu? Os dois é bem perigoso do mesmo jeito. Ainda continua sendo Mas bem mal. é bem menos perigoso quando a bala atravessa. Por exemplo, você toma um tiro no braço. Se Porque não atravessar, explode você lá fica... dentro, né? Porque se a bala ela entra e bate em alguma coisa lá dentro e que ela não consegue atravessar, ou ela se explode ou ela prende. Ela se prende na Entendi. coisa. Daí dá hemorragia. Você tem que fazer ou da hemorragia, ou você tem que fazer uma cirurgia lá pra abrir assim, tirar a bala. Então, não dói. precisou porque não teve bala alojada no cérebro dela, né? Entrou e saiu. Pra você ter noção, Não, atingiu tipo as assim, no amigas. meio da cabeça ou foi na lateralzinha? Foi meio que na lateral. Ela levou 3, né? Mas foi meio que na lateral. Na verdade, gente, o que aconteceu? Ela foi, quando ela foi atingida, ela foi pro hospital dentro do E Paquistão. o resto das pessoas ficaram vivas? Ficaram vivas também, mas elas foram atingidas com menor gravidade, tá? Mas ela foi para o Paquistão, para um hospital paquistanês, e ela foi, assim, o governo deu todo o apoio, né, assim, para fazer o tratamento, tudo, só que não tinha segurança ela ficar dentro do Paquistão. Então, quando ela melhorou, eles foram para a Inglaterra, tá? Para terminar o tratamento dela na Inglaterra. Então, essa primeira foto é o dia do atentado, o dia que ela leva o tiro, ela sendo socorrida, tá certo? Essa segunda foto aqui, que ela tá com esse negocinho no nariz, esse respirador, né? Esse já é o dia que ela tá indo, que ela vai para Inglaterra, para terminar o tratamento dela lá, tá certo? Então a Inglaterra chama, fala assim, não, vem para cá, porque daí explodiu no mundo, tá certo, gente? Daí o mundo inteiro ficou sabendo o que aconteceu lá no Paquistão e o porquê que aconteceu. E falou assim, não, a Inglaterra deu apoio. Por que a Inglaterra? Lembra lá da Índia? A Inglaterra tem uma ligação com a Índia e com o Paquistão. Tá certo, gente? Então a Inglaterra falou assim, não, vem para cá. Vem para cá porque a gente vai te ajudar. A gente vai cuidar de vocês. E a família inteira da Malala foi para lá, tá certo? E ela se recuperou. Demorou. Ela ficou... Bom dia, que tá chegando aí. Ela ficou com algumas sequelas durante algum tempo, sabe? O rostinho meio tortinho, né? Falando com dificuldade, porque o sistema nervoso ali foi atingido, né? Mas ela fez um tratamento bem rígido sobre isso e ela conseguiu melhorar muito. A vida da Malala, gente, é uma vida de uma menina normal. Vamos pensar assim, ela não é nada surreal. Com quantos anos ela foi baleada? Ela tinha 15 anos, tá? Ela não tem uma vida surreal. Ela era uma menina que só queria estudar. Era isso que ela queria. Ela era apaixonada por isso, porque ela viu o pai e ela achava lindo saber das coisas, tá certo? Ela só queria estudar, só isso. Então, para ajudar ela fez esse blog junto com o pai, né? Para falar assim, oh meu Deus, esquece isso, deixa eu estudar, deixa eu quieta na minha, né? Mas se vocês assistirem, eu vou ver se eu trago depois para vocês uns trechos de um documentário. Ela é uma menina assim normal, gente, uma menina que briga com o irmão, que é uma menina simples, tá?
Aí depois Não é da diferente da recuperação, gente. normal, igual vocês. Aí o que aconteceu? No decorrer da trajetória dela, que ela se curou, ela se tratou, ela começou a ser lembrada e considerada como uma ativista contra esses rigores do Talibã lá no Paquistão, né? E as meninas, depois que todo o mundo voltou-se aos olhos no Paquistão, o Talibã ficou meio quieto e as meninas no Paquistão começaram a estudar, né? Então a luta da Malala, o sacrifício dela não foi em vão, né? E vocês olhem essa foto, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014. Eu tinha 2 anos, ela tinha 17 anos, ela foi a pessoa mais nova a receber o Prêmio Nobel da Paz no mundo, até hoje, tá? E vocês podem ver o rosto dela que tá um pouquinho paralisado ainda, vocês percebem? 2 anos depois do atentado, né? Ela não recebeu esse prêmio sozinha, ela recebeu um prêmio junto com um indiano que também luta para que as crianças estudem na Índia, mas de uma maneira diferente. Lá na Índia é por falta de dinheiro, realmente, pobreza extrema, e ele luta. Mas é parecido. Professora, estava na Fala tela. mais em relação às meninas, e esse que dividiu o prêmio com ela, esse indiano, em relação às crianças no geral. Por quê? Porque ele acha, esse indiano, ele acredita que as crianças desses países mais pobres, elas não estudam e elas servem de mão de obra quase escrava, não só no país, mas para o mundo, né? Para outros países que queiram aproveitar essa mão de obra, porque a pessoa fica desesperada, ela não estudou, ela fica desesperada e vai fazer qualquer trabalho por qualquer preço. Então vira até um escravo, né? Então ele fala um pouquinho sobre isso. Ela não tem sequela hoje em dia, tá, gente? Hoje em dia a Malala tem 23 anos, ela se formou na universidade, ela conseguiu estudar, galera, ela foi para Oxford e ela fez a faculdade de Filosofia, Política e Economia. Ela foi para Oxford ou Oxford. para Harvard? Oi? Ela foi para Oxford. Oxford. Ela se formou lá. Aí, ó, aos 22 anos, Malala conclui a faculdade, porque é 22 anos porque ela fez aniversário, tá? Ela concluiu no início do ano. De Filosofia, Política e Economia. Quase 8 anos depois de ser atingida por um tiro em decorrência de sua militância, ela se tornou um expoente no Paquistão por defender o direito das meninas a terem acesso à educação, tá? Então, ela é uma menina que fez uma faculdade na Inglaterra. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ai, que legal, Bia. Não sabia disso. Ó, a Bia tá contando aqui. Posso falar, Bia? Posso, né? Ela falou que nos livros da Malala tem 2 histórias, né? A da Malala e de outro menino que que falava sobre o trabalho infantil. Por conta desse indiano. Eu acho que é esse que você falou. É isso mesmo, com certeza, Bia. Porque eles dividiu o prêmio com ela. Então vamos pensar o seguinte: a família da Malala, gente, deixou o país deles, deixou a família, deixou a escola que eles tinham trabalho, eles deixaram a vida no Paquistão e eles foram pisar no solo paquistanês no ano passado, tá? Pisar de novo. Foi com seguranças, o mundo inteiro, a imprensa olhando para ver se não ia acontecer nada com eles, tá? Então não é fácil. Aí tem um documentário que a mãe não fala inglês. E a mãe teve que ir para a Inglaterra, né? Sem entender nada do que o outro fala. Então eles tiveram que mudar a vida deles. Eles mudaram totalmente a vida deles, né? Ah, foi uma escolha essa mudança? O que vocês acham, gente? Acho que não, né? Porque eles, assim, o que eles queriam? Ficar no país deles e ela queria estudar. Só isso. Só isso que ela queria. Tá? Ela não queria mais que isso. As coisas foram desenrolando e ela foi usada, né, na verdade, até algo bom, para lutar. Ela foi símbolo de todas as meninas, para lutar. Olha, eu posso estudar sim, eu sou menina, mas eu quero estudar, eu quero ter uma profissão, né? Qual é o problema
de eu querer estudar? Qual é o problema de eu querer ter uma profissão? Qual é o problema de eu ser uma profissional? Né? Então, a Malala, eu vou tirar um pouquinho aqui para eu poder vê-los. Ela é um símbolo dessa luta, né, gente? E ela merece, sim, os nossos aplausos, né? Porque ela é uma menina novinha e ela caiu, né, no meio desse furacão e ela tá lutando e ela tá ainda trabalhando em prol. Então, ela viaja o mundo todo, ela fala sobre esse problema, ela responde pergunta, ela não tem vergonha. A próxima aula, essa aula eu não vou dar nenhuma atividade para vocês, tá bom, pessoal? Por conta dessas atividades avaliativas que eu já dei. E eu sei que vocês têm bastante coisa, então eu vou remediando aí. Essa é uma prof boazinha. Hoje Oi, não tem Miguel. tarefa. Professora, você é uma prof boazinha, porque as outras não têm dó. Não, não é questão de ser boazinha, né? Eu vou remediar com vocês, tá bom? Combinado? Quando eu der, eu quero que vocês façam Verdade, perfeito. Combinado? Não pode esquecer de mim, né? Tchau, professora. Vocês sabem que boazinha eu não sou muito, não, né? Vocês sabem disso, né? Lembra na produção de texto ano passado, né? Aí, gente. Tchau, professora. Aí, galera. Não, quem tiver aqui pode ir, tá, gente? Para não perder. Mas é só para vocês entenderem. Na próxima aula eu continuo falando mais um pouco da Malala. E daí eu dou uma atividade. Combinado? Beleza? Bom feriado para vocês, que segunda-feira é feriado, galera. Tá? Bom descanso. Beijo, meus amores. Tchau. Pera, sexta-feira é feriado? Não, segunda. Ah, graças a Deus. A prova amanhã, não. Beijo. Beijo.